Então, pessoal, como já era esperado por todo mundo, amplamente previsto, a maior cidade do Brasil, a cidade mais importante, São Paulo, que é um país dentro do Brasil, teve, como resultado do segundo turno de suas eleições municipais, a vitória do senhor Ricardo Nunes. E, na verdade, o que a gente estava apenas querendo descobrir realmente qual seria a vantagem dele em relação ao Guilherme Boulos, né? E, de fato, nenhuma pesquisa eleitoral conseguiu dimensionar o tamanho da derrota do Boulos nessa história, porque ele perdeu aí praticamente com uma diferença de 20% de votos, né? Olha que coisa impressionante o grau de fraqueza do Boulos como candidato supostamente viável para a prefeitura de São Paulo. Beleza, chegou ao segundo turno aos trancos e barrancos, quase ficando no caminho por causa do Pablo Marçal, mas realmente no segundo turno não tinha a menor chance de vencer o Ricardo Nunes. Os números atestavam isso, mas mesmo as piores previsões para o Boulos nas pesquisas eleitorais não conseguiram dimensionar isso aqui. E você quer saber o que é pior nessa história, né? O Boulos não ficou em segundo lugar no segundo turno, ele ficou em terceiro. Primeiro foi o Ricardo Nunes e em segundo lugar as abstenções. Pois é, o número de abstenções nas eleições do segundo turno de São Paulo superou muito, com tranquilidade, aqui mais de 700 mil votos, né? Os eleitores do Guilherme Boulos. Olha que coisa impressionante, né? Enfim, será que foi o Geraldo Alckmin que azarou o Guilherme Boulos nessa história, né? Falou que votou nele e tudo mais. Enfim, né? O Boulos falou que vai entrar na justiça ali pedindo a inelegibilidade do Nunes, né? Por causa de uma fala do Tarcísio de Freitas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Enfim, vamos conversar sobre isso aqui, fazer um apanhado dessa história, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, fazendo um retrospecto dessa história toda aqui, da questão das eleições de São Paulo, a capital mais importante do país, que, beleza, no primeiro turno chamou muita atenção por causa do Pablo Marçal, era o centro das atenções do Brasil todo, né? Depois que ele saiu da disputa, acabou ficando aquela coisa mais morna, o Ricardo Nunes contra o Boulos ali e tudo mais, ainda assim despertando bastante curiosidade por parte da população em geral, né? E o que o Guilherme Boulos tinha a favor dele? O apoio do presidente da República, se é que pode se chamar isso de algo positivo, mas, em tese, o maior cabo eleitoral do Brasil, não é? E também a campanha mais cara, porque foi despejado um rio de dinheiro na campanha do Guilherme Boulos, tanto pelo PSOL, o partido dele, quanto pelo PT, partido da vice dele, que é a Marta Suplicy. E a campanha dele, como amplamente previsto por todas as pesquisas, fez água no segundo turno e fez água de uma forma vergonhosa, eu diria. Dá uma olhada só nesses números aqui, né? Nessas informações a respeito de quem ganhou em cada parte aqui da cidade de São Paulo, né? Tem as zonas eleitorais aqui, as áreas que a gente pode dividir a cidade, e bem, essa parte amarela aqui foi onde o Boulos venceu e em todo o restante o Ricardo Nunes venceu as eleições nas zonas eleitorais. Ou seja, o Boulos não ganhou em absolutamente lugar nenhum de São Paulo, né? Nenhum ponto relevante, uma outra zona eleitoral, mas de forma geral foi massacrado pelo Ricardo Nunes. E os números aqui deixam isso bastante claro, né? O total de votos aqui. Veja só que foram 5 milhões de votos válidos, 5 milhões e 700 mil, e o Ricardo Nunes teve 3 milhões e 400 mil praticamente, representando 60% dos votos arredondando para cima, e o Guilherme Boulos 40% arredondando para baixo. Imagina a vergonha que seria ele com menos de 40% dos votos nessa história. Teve outro cara do PSOL que concorreu numa prefeitura lá no Rio de Janeiro e que ficou abaixo também dos 40% nas eleições, perdeu, e o PSOL sai dessas eleições com 0 prefeituras, uma vergonha completa. Mas aqui, Guilherme Boulos realmente teve um resultado pífio
patético, muito aquém do esperado por todo mundo, foi uma diferença aqui superior a 1 milhão de votos, então realmente ele não tinha a menor chance de vencer essas eleições. Aquele papo de virar voto na reta final da campanha, completamente irrelevante. A sabatina que ele fez com o Pablo Marçal, completamente irrelevante, de fato, né? Então, tem a comparação aqui com o segundo turno da eleição anterior, né? O primeiro turno e o segundo turno da eleição anterior. De fato, comparando o primeiro turno, o Boulos cresceu consideravelmente, né? Teve aqui 700 mil votos a mais, né? Em números percentuais, quase 10% a mais do que naquele ano. Só que no segundo turno, realmente, o cara ficou empatado, ganhou aqui alguns milhares de votos, né? 155 mil votos a mais do que em 2020, que representa 0,03% dos votos válidos. Não mudou nada, o cara ficou estacionado no mesmo patamar. Ou seja, embora tenha sido ali, acho que o deputado mais votado em São Paulo, não foi? Em 2022, o cara não conseguiu evoluir enquanto candidato à prefeitura do município, o que demonstra que o grau de... que é o que eu sempre falo aqui no canal, tenho falado muito disso, o grau de rejeição dele continua muito alto. Desde 2020 até 2024 não mudou absolutamente nada nesse sentido, e segundo turno, você sabe muito bem, é uma disputa de taxa de rejeição. Quem tem a menor taxa, o menor índice de rejeição, leva a eleição, e foi o que aconteceu com o Ricardo Nunes, que eu nunca escondi essa opinião aqui no canal, sempre falei, é um cara muito fraco, um político que não tem uma atração muito grande, né? Ele teve a sorte de contar com o apoio do Bolsonaro, especialmente do Tarcísio de Freitas, para dar tração para a campanha dele, mas sozinho o cara não ia muito longe, né? Tinha um apoio, teve um apoio muito grande por parte desses nomes fortes, desses cabos eleitorais fortes, e ainda assim ficou ali praticamente empatado durante a campanha toda, né? Pelo menos tecnicamente empatado com o Boulos e com o Marçal, que não tinha ninguém forte, nenhum cabo eleitoral forte ali junto com ele, né? Então, realmente, o Guilherme Boulos mostrou que não conseguiu desenvolver em 4 anos uma atração maior em São Paulo, e a Marta Suplicy, que o pessoal acreditava que ela seria capaz de ganhar votos para o Boulos nas áreas mais pobres da capital paulista, esse mito acabou completamente, né? Agora acontece que essa percepção de que a Marta Suplicy seria uma vice forte vem da imagem dela lá dos anos 2000, né? Realmente, 20 anos depois, a história mudou completamente, né? Então, o pessoal coloca aqui que o Lula deu um all-in em São Paulo, né? Inclusive obrigando o PT a engolir o Guilherme Boulos, que era o candidato dele ali de forma definitiva. Costuraram, né? Aliás, ele costurou a volta da Marta Suplicy ao PT. Ela não estava no partido, então ela voltou. E aí, então, acabou o Lula costurando essa chapa Boulos e Marta, que se mostrou um completo fracasso, porque uma montanha de dinheiro realmente foi despejada no partido, aí, na campanha do Boulos, de forma específica e tudo mais, né? Então, essa vitória em São Paulo seria interessante para a esquerda e para o PT, para o próprio Lula, para tirar um pouco o gosto amargo da derrota no primeiro turno, porque embora o PT tenha ganhado mais prefeituras, o resultado está muito aquém do esperado, e o segundo turno foi um fracasso completo para o PT, e eu vou falar disso em outro vídeo, que não sei se vai sair antes ou depois deste aqui, né? Então, olha, por exemplo, 3 casos deste segundo turno, né? Em Diadema, o PT perdeu, é uma cidade histórica para ele, porque foi a primeira vitória do PT para a prefeitura na história dele aí e tudo mais, né? Então, o Taka Yamauchi, que é aliado do Tarcísio de Freitas, derrotou o atual prefeito, que é petista, né? O José de Filipe, né? Em São Bernardo do Campo, que é a terra do PT, o Luiz Fernando não conseguiu nem ir para o segundo turno. Em Araraquara, né, a terra do Edinho Silva, que é o grande favorito do Lula para ser o presidente do PT a partir do ano que vem, também aí ele não conseguiu fazer a sua candidata lá, perdendo para o candidato do Bolsonaro no primeiro turno, né? Então,
Nem o apagão conseguiu mudar essa história, nem a sabatina patética lá do Pablo Marçal conseguiu fazer isso, né? Conseguiu mudar o cenário em que o número de abstenções foi muito maior do que os votos que o Boulos recebeu. É normal que segundo turno tenha abstenções, porque, fala sério, você votar 2 vezes em um mês, praticamente, né, um intervalo de 30 dias, é um castigo muito grande, né? No ano em que minha cidade teve 2 votações para prefeito por causa de cassação de mandato, aqui não tem segundo turno, mas teve cassação de mandato, uma diferença de alguns meses, eu não quis ir votar de novo, porque, pô, fala sério, votar 2 vezes no mesmo ano é castigo demais, né? Então é normal que a abstenção seja elevada. Agora, realmente, o Boulos ficar atrás das abstenções, de fato, é uma grande vergonha de forma geral, né? Então, teve a situação lá do Tarcísio de Freitas, que eu achei fora de hora, né? Uma coisa assim um pouco atrapalhada da parte dele, mas vincular isso ao Ricardo Nunes é forçar bastante a barra, porque o cara nem é do partido do Tarcísio, nem era ali. Não tem nada a ver com a fala do Tarcísio de Freitas, enfim, né? Acho que o Tarcísio tem que ficar mais esperto com essas coisas, porque isso aqui para na justiça inevitavelmente, e a justiça no Brasil é a única coisa de esquerda, de fato, que funciona, né? Então, ele deveria ficar mais esperto com isso, mas não vai dar em nada, não tem como associar o Ricardo Nunes a essa declaração do Tarcísio de Freitas, que pode ter um fundo de verdade, eu nem sei exatamente o contexto em que isso foi falado. O que eu sei realmente é que as eleições em São Paulo, as eleições paulistanas, mostraram o fracasso completo da estratégia do PT, do Lula enquanto cabo eleitoral e do próprio Guilherme Boulos enquanto candidato viável para a prefeitura da maior cidade do Brasil. Fica tranquilo, ele tem um carguinho dele ainda de deputado, vai se reeleger em 2026 com tranquilidade, tem aí pelo menos 1 milhão de paulistanos dispostos a votar no Guilherme Boulos, mas prefeitura da cidade ele não leva. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.